bom dia, galera! Estamos aqui para mais um Saturday with Jana. Vem com a gente que hoje vai ser muito legal. Sai convidando toda a galera, chama a galera que ainda está dormindo aí, traz a galera para cá. Vai colocando todos os seus amigos para seguir aqui essa página. Vamos lá aprender mais um pouquinho sobre como é a aprendizagem em vendas. Sim, muita gente acha que você só tem que chegar lá e jogar meia dúzia de produtos na mão do cliente, e não é bem assim, né? Os vendedores que os digam. Vamos, acorda todo mundo, chama todo mundo. Vamos ter aqui a Carol Lourenço, ela vai falar um pouquinho do conhecimento dela. Gente, eu sempre falo que é um pouquinho, porque os convidados que eu trago aqui, eles sabem muito de tudo que eles vão falar. Então, é muito difícil usar esse tempo, apenas 1 hora, para falar tudo que eles sabem, né? Já comecei com a musiquinha favorita dela e vamos lá, convida a galera, chama o pessoal para vir com a gente nesse momento de conhecimento, de aprendizado. Bom dia! Vamos lá, pessoal. Mesmo na praia, que eu sei que muita gente fugiu da praia, dá para assistir a nossa live. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto super interessante. Vem com a gente, traz aí a galera. E vamos conhecer um pouquinho do que a Carol tem para dizer sobre esse assunto. Vamos lá. Dizem que o mundo é dos vendedores. Será que é mesmo? Eu vou fazer essa pergunta para ela. Será que o mundo é dos vendedores? Ou o mundo é dos professores? O que vocês acham? 2 assuntos que muita gente acha que não tem nada a ver um com o outro, mas tem tudo a ver. Tudo a ver, e vocês vão descobrir isso agorinha mesmo. Bom dia! Já vou chamar a minha convidada, porque é muito bom a gente já começar, porque ela vai trazer para nós aí um pouquinho do conhecimento que ela tem do assunto, para a gente aprender um pouquinho mais, certo? Então vamos lá, vamos chamar a minha convidada e vamos começar esse momento de aprendizado. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! A Carol já está conectando e nós vamos... bom dia! Bom dia! A internet aqui tá assim, ó. A manivela. Entendi. Ela também foi pra praia, a internet. Foi. Tá dormindo ainda. Nossa. Mas vamos que esse assunto é muito interessante. Também a galera... E a galera acha que não tem nada a ver, né? Pois é. Por isso que tem um monte de gente que tá com problema na venda. Entendeu? Porque tem totalmente a ver. Na verdade, ninguém vende sem aprender.
e sem ensinar. E aí que tá o pulo do gato. A gente tem a mania de achar que vender é dar o produto para a pessoa em troca de dinheiro, né? E isso é a última coisa que acontece. Durante todo o processo de venda, se você não conseguir evangelizar o seu cliente com relação ao seu produto, ele não vai comprar. E aí já era. Então, as pessoas que mais têm ânsia de aprender são as que compram melhor e as que vendem melhor. Com certeza. Mas antes de gente entrar já no assunto, fala aí pra galera um pouquinho sobre quem é você. Lembrando, galera, que ó, a Carol, ela não tem medo de pergunta, então pode perguntar, que ela não tem medo de responder não, viu? E ela responde eu adoro. na lata. Eu gosto principalmente disso nela. Não tem papas na língua, não tem filtro, não tem mimimi com ela. Se a pergunta for para responder, né, para você se resolver... Vai pra frente, nós vamos, Então, bom, gente, pra galera, quem é você, Carol? Bom dia, galera. Obrigada por estarem aqui no feriado prolongado, né? Eu sou a Carol Lourenço. Eu sou um monte de coisa, gente. A gente é o que a gente quiser, né, Jana? Então, eu sou várias coisas. Mas a minha essência é ajudar o ser humano através da venda. Então, eu tenho uma empresa hoje que faz alavancagem de faturamento. E a gente entra nas empresas, faz a reestruturação toda dessas empresas, trabalhando com mentoria, com coaching e consultoria. E a minha vida é fazer as pessoas evoluírem através do processo de venda. Porque, na verdade, gente, só tem 3 coisas na vida que todo ser humano vive. É o nascimento, é fazer venda da hora que você nasce até a hora que você morre e morrer. Isso é para 100% dos seres humanos. Ninguém escapa disso. Então, se você não sabe vender, você não sabe se comunicar, você não sabe aprender, você não sabe ensinar, você não sabe fazer nada, né? Então, essa sou eu. Sou Master Coach, aplico coach ericksoniano, sou empresária, sou consteladora, sou uma mistura de tudo, como um caldeirão de bruxa, sabe? Pra ver se o negócio anda, né, Jana? Exato. E eu gosto muito daquilo que você fala. Se você não entende de gente, você não entende de vendas. Não, mas óbvio que não. O dia que a gente vender por computador, que a gente chegar na loja, né, e a gente for atendido só por máquina, e a máquina tiver que convencer a gente de alguma coisa, aí beleza, você tem que entender de computador, né? Que é, no caso, uma deficiência minha. Eu sou uma topeira para mexer com o computador. Só sei ligar e desligar, entrar na internet, acabou. Mas, entender de gente, se você é gente, você convive com gente, você precisa entender de gente, certo? Uhum. O veterinário, ele entende de bicho, talvez, até um pouco mais do que entende de pessoas, porque o cara convive com os bichinhos, ele cuida dos bichinhos, esse é o trabalho dele. Só que ainda assim, por exemplo, o dono desse bichinho é uma pessoa, né? Uhum. Mas a gente que lida com seres humanos o tempo todo, a nossa premissa tem que ser devorar o ser humano do começo até o fim. Óbvio que ninguém nunca vai saber tudo, mas saibam o suficiente sempre, né? E sempre querer mais. E é aí que tá o negócio da venda, Jana. Uhum. Porque as pessoas que têm uma mentalidade um pouquinho mais... eu vou usar a palavra forte, medíocre. Elas aprendem aquilo ali e acham que tá suficiente. Porque não passa fome, entendeu? Porque o aluguel tá pago. E tá tudo bem. Se esse é o seu parâmetro, ok. Mas por que você não pode ter mais? E aí você só vai ter mais se você encarar que aprender faz parte do processo de vida do ser humano. Né? Quando a gente vai fazer uma venda para um cliente, pensa aí, cada um que está aqui com a gente, em você como cliente. Quando a gente vai comprar uma coisa, qual é a primeira coisa que a gente faz, Jana? Não é pesquisar o produto? Sim. A né? compra consciente, com certeza. Então, mesmo que seja, vamos imaginar, mesmo que seja um elástico de cabelo. Eu gosto de usar o elastiquinho de cabelo porque é um exemplo bem, bem simples. Você e eu e todas as mulheres, a gente sabe qual elástico que quebra o cabelo. A gente sabe qual elástico que é melhorzinho.
né? Qual não vai marcar nosso cabelo para amarrar. E isso partiu de onde? De um processo de aprendizagem. Então, ninguém compra um produto, por menor que ele seja, por mais fútil, vamos dizer assim, que ele seja, sem antes entender como que ele funciona e para quê. Então, o processo de aprendizagem, ele existe o tempo inteiro, a todo tempo. As pessoas na nossa casa, a gente aprende todos os dias com elas e todos os dias a conviver melhor com elas. Seja quebrando pau para saber como fazer as pazes, seja entender o funcionamento da pessoa para lidar de forma melhor. Mas a gente respira, a gente aprende. Quem está mais disposto a aprender vai ter mais facilidade em ensinar. E quando a gente tem facilidade de ensinar alguém, a gente vende mais. Porque o cliente chega para você e talvez ele não tenha entendido muito bem o seu produto. O que é conseguir influenciar alguém? Nada mais é, gente, do que saber ensinar para aquela pessoa uma coisa que ela quer aprender de uma forma que, de repente, ela nunca viu antes. Então, os melhores vendedores são os melhores professores, mestres, são os que mais sabem ensinar. Sim. E a Célia está dizendo aqui, né? O adulto aprende diferente da criança, né? Então, exatamente. Tem que trabalhar dessa forma. Tem pessoas que acham que só o talento resolve. Por exemplo, quando você entrou na minha empresa para me ajudar a organizar, a estruturar o meu crescimento, eu sei muito do que eu ensino, né? Eu procuro estudar todos os dias, mas nunca tinha me passado pela cabeça de estudar como vender, como estruturar a minha empresa. E a minha empresa está crescendo, graças a Deus. A pandemia me ajudou a crescer também. Aí, tá vendo? Então, assim, quando vocês chegaram para me ajudar a estruturar esse crescimento, eu percebi a necessidade desse aprendizado. Porque para mim era só ter talento. Então, mas ó, eu não tinha. Olha que interessante. Você percebe que esse aprendizado começou antes? Porque eu fiz 21 lives de alavancagem de faturamento e você acompanhou todas. Então, essa sua necessidade da gente estar com você para te ajudar a estruturar algo partiu de um processo de aprendizagem anterior. Certo? De alguma forma, o que a gente falou e trocou naquelas lives fez você entender através de um aprendizado inicial, porque, poxa, realmente, se caiu uma ficha, gente, você aprendeu alguma coisa, certo? Se caiu a ficha que, caramba, para eu crescer eu preciso estruturar, em algum momento você teve um aprendizado que te tocou de uma maneira diferente. Que não tinha tocado antes. Porque, vamos ser sinceros, todo mundo sabe que precisa estruturar alguma coisa. Só que o processo de aprendizagem também é emocional, não é só cognitivo. Então, quando a gente se sente tocado por alguma coisa, a gente quer mais daquilo, né? E quando a gente entende, através da aprendizagem, que aquilo é um fator necessário, o quanto é importante, o quanto vai impactar, você quer mais e você vai além. E isso, Jana, é uma coisa que o professor faz, e você pode falar isso muito melhor que eu. A partir do momento que o professor consegue vender, gente, porque é venda. Qualquer comunicação que você tiver é venda. Você precisa convencer alguém de algo, isso é venda. É influência. Então, o professor... Por que tem professores na escola que são queridos e outros odiados? Porque o professor que é querido, ele tem um método de ensino e de vender para o aluno que aquela matéria é necessária, que é mais emocional do que o outro que é só cognitivo. E tem gente que aprende de um jeito e de outro, mas a forma emocional, ela pega todo mundo. Porque nós somos seres emocionais que pensam. Então, primeiro você chega na emoção do ser humano para depois ir para o racional. As pessoas invertem as coisas, entendeu? Talvez a criança aprenda muito mais fácil justamente por isso, porque a criança, o cognitivo dela é meio desligadinho, né? Ela aprende emocionalmente. Exato. A Jo concorda com a Célia, fala que não há idade ou tempo para o aprendizado e chama a galera para olhar para o aprendizado dos adultos.
alunos, né? Exatamente, o pessoal investe milhões e, inclusive, a Célia, ela entende bastante disso, investe muito no ensino da criança, embora não é o suficiente ainda, mas muita gente ainda esquece do aprendizado na vida adulta. Tem gente que sai da escola e nunca mais volta para aprender absolutamente nada, para se reciclar. Isso é muito triste. Né? Infelizmente ainda existe. Pleno século XXI, ainda existem pessoas que acham que um único diploma, um único curso, um único aprendizado, porque nem sempre um aprendizado traz um diploma ou é numa situação, vamos dizer, formal, né? Nós temos excelentes pessoas ensinando hoje em dia. Com essa pandemia, a gente viu usando o Instagram, um vídeo, né, totalmente de forma informal, para ensinar alguma coisa a alguém, né? Então, tem exatamente. que ensinar artesanato até a ensinar uma coisa super complexa que é investimento, né? Isso, e aí, Jana, os clientes onde eu estou hoje, que são empresários, empresas com equipes grandes, o que eu vejo é o seguinte, várias pessoas sem propósito aglomeradas num lugar, entendeu? Então não tem como uma instituição ir para frente, funcionar e dar certo, se os valores das pessoas que estão ali não são iguais aos valores da empresa. E eu vou explicar para vocês o que isso tem a ver com aprendizagem com venda. 2, se as pessoas que estão ali não têm propósito, e se o propósito delas é diferente do da empresa. E aí, onde chega a aprendizagem? Primeiro, toda vez que você entra numa empresa, você precisa entender e aprender quais são os valores dessa empresa, qual é a conduta dessa empresa, e isso faz com que você se sinta em casa ou não, ou um peixe fora d'água. E aí, o que acontece? Tem muita gente que só sai de casa para trabalhar e ganhar dinheiro. E aí ela realmente não tem vontade de aprender nada, porque a vida já foi muito difícil. E eu não vejo hoje chefes, porque chefe e líder é diferente, né? Eu não vejo os chefes nessa intenção de aprender algo diferente. Certo? E aí o que acontece? A empresa dele não vende. Porque se ele não está aberto a aprender alguma coisa diferente, e se o ser humano muda e evolui, e o processo de venda muda e tudo muda, uma empresa não tem como ir para frente, entendeu? Tudo é sistêmico e nasce de cima. Se a parte de cima não funciona, de baixo pode estudar, pode fazer o que for. O que vai acontecer? A pessoa está lá embaixo e ela está evoluindo e o cara aqui em cima não está. Ele não quer aprender e toda a equipe dele quer. Ele vai perder toda a equipe e aí essa empresa quebra. Então o processo de aprendizagem, ele é extremamente importante. O que eu acho que a gente, com essa consciência, a gente precisa levar uma linguagem diferente, sabe, Jana? Para os adultos. Porque pensa, o adulto tem toda aquela carga da vida. Ele viveu várias situações emocionais negativamente e positivamente. Exato. E aquilo vai juntando e vai juntando. Aquele cara chega um momento que ele não aguenta mais ouvir nada, porque ele já ouviu tanta gente e falaram tanta abobrinha para ele que ele pensa, agora eu vou fazer do meu jeito. Não quero nem aprender mais nada. E aí é um trabalho de formiguinha, realmente, de suspender julgamento, de tudo aquilo que a gente aprende, né, com a filosofia de coaching, para conseguir chegar nesse cara e falar para ele, você precisa olhar para frente e ensinar as pessoas que estão aqui dentro. Então, gente, todo lugar é uma escola. Uma empresa é uma escola, todo lugar é uma escola e todo lugar é uma empresa. Então, se você não administra aprendendo e administrando numericamente, não tem como ir para frente. Nada na vida. Nem a família, nem os negócios, nem absolutamente nada. Eu tenho justamente essa barreira quando um aluno me procura, né? A grande maioria ainda dos meus clientes são pessoas de altos executivos, pessoas com cargos de confiança, pessoas importantes que a maioria deles chegaram até esse cargo por diversas maneiras, um pouco talento, mas chegou a hora que eles encontraram uma barreira, que foi uma barreira que os impedia de crescer ainda mais.
E normalmente quem chega para mim chega frustrado porque perdeu uma promoção, porque não sabia falar inglês, deixou de fechar um negócio, tem que gastar muito mais do que precisaria para poder expandir o seu negócio para outros países. Então, assim, são diversas coisas que eles me contam que aconteceram na vida deles e muitos deles já passaram por todas as escolas conhecidas, porque dinheiro não era o problema, né? E mesmo assim não conseguiram aprender. E quando eles chegam para mim, a frase que eu mais escuto depois de um mês, 2, ninguém nunca me explicou isso. Ninguém nunca falou que era fácil assim. E por quê? Porque eles se permitiram primeiro. Mas eles chegam Sim. exatamente como você falou. Não querendo aprender mais nada. Já, né, de saco cheio de... Desgastado. E o fato de eu falar para eles, olha, desabafa comigo primeiro. Fala o que aconteceu. Isso. Bota para fora. Aí eu trato ele como ser humano primeiro. Depois eu começo a tratar o problema. Mas geralmente o que acontece, e infelizmente com alguns dos meus colegas, não, isso aqui, ele é só mais um aluno, vou dar essa aula, gostou bem, não gostou, vem o próximo. Porque o nosso mercado, ele tem muita gente que quer aprender. Nem todo mundo está disposto a investir, é diferente. Exatamente. Mas todo mundo quer aprender inglês. Porque sabe que que assim, né? As pessoas, elas querem fórmula mágica, né, Jana? E não tem fórmula mágica a não ser fazer. É igual a mentoria. Não adianta a gente falar e mentorado não faz. E aí não tem jeito. Você pode ser assim, olha, cara, você pode ser o mais fodão, que não adianta, que não vai. O aprendizado, ele nasceu, abriu o olho, você precisa aprender a mamar, não precisa? Certo? Você precisa aprender a mamar, senão você vai morrer. Você aprendeu a mamar, aí você fez cocô lá na fralda. Se você não chora, se você não entende que se você chorar, sua mãe vai vir trocar sua fralda, você vai ficar lá cagado, entendeu? E não muda isso nunca na vida da gente. O problema é que a gente, por ter esse cérebro cognitivo, a gente começa a querer explicar tudo demais. E esse explicar tudo demais deixa a gente extremamente estressado. Então, eu entro nas empresas e eles acham que eu vou fazer uma coisa, eu faço outra. Eu peço para todo mundo parar de pensar primeiro. Para de pensar. Sente antes de fazer. Porque a gente tem um instinto que quando a gente sente, esse instinto fala pra gente que a gente tem que fazer. Mas a gente quer racionalizar tudo. E aí dá uma merda do cacete. Sabe? Às vezes eu fico olhando umas empresas e eu penso, cara, se eu pegar uma criança, se eu pegar a Valentina e colocar ali pra ser a presidente da empresa, ela vai bem. Entendeu? Porque a criança sente e aí ela faz. Essa é a diferença e é o que eu tento resgatar. O processo de venda, ele só acontece se antes você se preparou para ele, não tem outro jeito. Se você não tem conhecimento do seu produto, você não tem como vender o seu produto. Então, para ter o conhecimento do seu produto, você precisa dominar ele, você precisa antes aprender sobre ele. E não só sobre ele, sobre seus concorrentes. Igual você, como que você vai falar para um cliente seu que o seu atendimento é totalmente personalizado, é sensacional, a Valentina ama. E que diferença tem da pessoa ir para uma escola de inglês? Cara, primeiro que ela é tratada como gente com você. Na escola de inglês ela é mais um aluno, talvez. Tô generalizando, tá, gente? Tá. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, entender. As pessoas que chegam mais à frente são as que mais aprendem. São as que mais estão dispostas a fazer diferente. E aprender, gente, não significa só você fazer um monte de curso. Porque ter vários cursos é ter conhecimento. Carol deu uma travadinha. Voltou. Sim, voltou para mim. Então,
As pessoas que aprendem mais, as pessoas que chegam mais longe são as que colocam o aprendizado em prática e fazem com que esse aprendizado vá se tornando sabedoria, junto com aquilo que ela vai vivendo. E aí ela começa a ensinar os outros. Né? Nenhuma incorporação vive sem um esqueleto de aprendizagem. Impossível. Inclusive, eu falei isso no meu último post, que se você não sabe fazer, você não sabe. Porque exatamente. Muitas pessoas leem trocentos livros, fazem milhares de cursos e não colocam em prática. Eu vejo, inclusive, isso em alguns dos meus alunos que fizeram a mesma formação que a gente de coaching, e eu falo alguma coisa e eles... Aí eu até brinco, né? Então, tal coisa, coach. Para lembrar que ele fez a formação. Mas como ele não colocou em prática, ele não colocou aquele conhecimento em prática, adormeceu, esqueceu. Não só com o coach, mas com o qualquer inglês. Coisa, né? Eu sempre falo para o meu aluno, aprendeu isso aqui hoje? Usa o máximo que você puder, usa. Porque aí você vai realmente saber, né? E até ensinar alguém, né? Ensina alguém, porque quando a gente aprende e a gente ensina, a gente aprende muito mais rápido. Muito mais rápido, porque a gente testa, a gente ouve, a gente mesmo falando aquilo. E eu acho sensacional, duas coisas que o ser humano nunca pode parar de fazer é vender e aprender. Vender e aprender, vender e aprender. Dentro de casa é uma venda eterna, né? Sempre. Sim. É uma negociação eterna. E um aprendizado a cada segundo. A gente precisa aprender a aprender. Né, Jana? Porque também o que acontece que eu percebo? A gente vem da escola e na nossa escola a gente sabe que a educação está muito defasada, né? Então a gente vai para a escola, a gente aprende um monte de coisa que a gente não usa para nada. Aí quando o cara é adolescente, né? Ele fala, vou estudar isso aí para quê? Eu não vou usar para nada. Nunca usei até hoje. E fica essa mentalidade impregnada na cabeça das pessoas. Infelizmente fica. Eu ouço isso muito. Eu vou aprender isso aí, não vou usar para nada. Me entristece muito quando a gente chega num lugar, a gente traz uma metodologia nova e a pessoa caga para aquilo, entendeu? Mas o que acontece é outra coisa. A gente precisa ter maturidade para entender que tem pessoas em diferentes níveis de evolução, né? Então a pessoa vai aprender o que está no nível de evolução dela. E tá tudo bem, né? Pra gente, mas infelizmente para ela vai demorar um pouco mais de tempo. E também tem esse problema. Cada pessoa tem seu tempo. E aí quando eu entro na empresa, se a pessoa não aprende no tempo da empresa, ela tá fora. Então tem um outro trabalho de crença com venda, crença com aprendizado. Ixi, é uma salada de fruta de problema com aprender. Porque existe sim esse bloqueio. Porque você imagina, né? Quem me contrata é o dono da empresa. Aí eu chego lá e eu falo para a equipe inteira que vai ter mudança. A mudança já dá um choque, né? E aí o desconhecido, uns mergulham e é delicioso. Os outros a gente faz um trabalho um pouco mais... Carol? Você travou novamente, Carol. Voltou. Carol, tô te falando que essa minha internet tá uma bosta. Eu percebo, por exemplo, que algumas pessoas, elas são um pouquinho relutantes à mudança, porque também foi algo que aconteceu antes. Elas tiveram uma mudança e essa mudança gerou uma emoção negativa para elas. Sim. Consequentemente, elas associam que toda vez que uma mudança acontece, é uma mudança para ruim. O que não é verdade, sim, né? Com certeza, com certeza. E aí, a gente precisa entender como é que funciona o cérebro do ser humano, né? Quem foi aprender isso vai sair na frente. Quem não aprendeu vai ter que lidar com isso na prática. As nossas memórias negativas são muito mais fortes e mais difíceis de
de quebrar, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa ter todo um jogo de cintura com essa pessoa. A Valentina mesmo passou por isso e passa até hoje com você, de ter vergonha de errar. A minha filha tem medo de errar. Então, cada um tem um bloqueio, cada um tem um medo por memória negativa. Isso atrapalha muito, Jana, muito, muito, muito. Principalmente pelo que eu falei pra você. Porque, por exemplo, se o cara, você já tem esse problema que o cara vai procurar você. Imagina eu na empresa que não foi nem o cara que me contratou. Primeiro que o homem já me olha e fala assim, ela vê lá, essa menina aí vai querer me ensinar, né? Eu sou mais velho, tenho mais experiência, ela vai querer vir me ensinar, entendeu? Então, é todo um processo de criar relacionamento, de fazer amizade, de convencimento, de que tá tudo bem e tal, para depois ele querer aprender alguma coisa nova. Sim. Mas e qual o impacto que você vê nessas mentorias que você faz? Como que você mostra o impacto que aprender tem nas vendas? Porque quando o dono da empresa te contrata, por exemplo, eu acredito que ele está vendo números ali, né? Ele quer números, ele quer aumento de números, ele não quer saber como vai chegar até lá. Não, e ele acha que ele não tem a ver com aquilo, entendeu? Ele acha que são um bando de funcionário ruim que ele tem. Geralmente é assim. O impacto acontece da seguinte forma. Primeiro, mostrando números e cases, né? Então, para a pessoa que está ali me contratando, primeiro, para ela acreditar em mim, eu preciso provar para ela que o meu trabalho funciona. E eu faço isso através de números, entendeu? A primeira coisa, ela quer ver número, eu vou mostrar o número, eu não vou brigar com ela e ter um impacto logo de começo. Então, ela quer, a gente vai mostrar para ela o que ela quer. Dali, ela vai confiar ou não em mim. Porque se ela quer que o faturamento dela cresça, e eu estou provando para ela que o faturamento dela cresce, tendo comparativo com outros, ela vai me dar um voto de confiança. O problema nem tá aí, Jana. Porque, modéstia à parte, eu sou uma boa vendedora. Então, quando eu sento para conversar com a pessoa, ela acaba comprando porque ela vê a necessidade. O problema é quando o processo começa a funcionar. Porque aí é uma revenda. Porque assim, inicialmente a gente tira os funcionários todos de dentro da empresa. Porque eu preciso tirar, esvaziar ele para colocar o que a gente precisa ali dentro de novo. E os caras não querem que isso aconteça. Porque eu vou fazer essas pessoas pensarem. E aí, gente que pensa, ela é autossuficiente. Quem não pensa é manipulado. Entendeu? Então é um trabalho delicioso. Eu adoro porque é extremamente desafiador, né? E eu gosto de desafio, modéstia à parte, mas é bem complicado. A gente passa bastante raiva. O resultado é sensacional. Então é o que me move, né? É o que me move. E ver as pessoas se sentindo vivas, sabe? Nossa, que bom que vocês vieram. Agora eu tô sentindo que eu ouço muito isso, que eu tenho um lugar no mundo. Olha que forte isso. Por isso que eu falo que as pessoas, elas estão aglomeradas sem propósito no mesmo lugar, sabe? Eu fico muito triste com isso. Parece um monte de zumbi andando assim, ó. Só tô aqui para ganhar meu salário e pagar minha conta. Ganhar meu salário, pagar minha conta. E a gente faz com que o cara entenda que ele não é só o número. Que ele tem uma vida por trás disso. E uma coisa que tem que ficar bem claro para quem está aqui, tem empresa, tem um funcionário que seja. Se o seu funcionário não prosperar, você não vai prosperar. Então você precisa ensinar o seu funcionário o tempo todo. Se você comprar um curso, não seja egoísta, bota o seu funcionário para fazer junto. Ajuda essa pessoa a evoluir. A evolução do outro vai fazer a sua empresa evoluir. Se o seu funcionário ficar rico, você vai ficar milionário, sabe? São umas coisas que as pessoas não pensam, Jana. É um absurdo tão grande. Um dia eu vou ter o prazer de pegar um megafone e sair berrando essas coisas na rua. Porque, olha, tem dia que a minha vontade é sair xingando tudo, sabe? Puta que pariu, gente. Pelo amor de Deus, vamos entender logo que ajudar o outro ajuda você.
Ensinar as pessoas ajuda você a aprender mais ainda. Sim. Precisa. A gente que está aqui, a gente é missionário. Nós somos missionários. Eu acho que cada pessoa que foi tocada para fazer um curso de coaching é um missionário, entendeu? A gente precisa levar isso para todo mundo. Até porque autoconhecimento não é nada se você não passar para frente. Conhecimento nenhum, né? Vale alguma coisa se você não passar à frente. Sim. Então é um dos princípios da andragogia, né? Que o adulto ele precisa ver uma utilidade para aquilo que ele está aprendendo. Exato. Se ele não vê uma utilidade, se ele não vê aonde ele vai aplicar aquilo, ele simplesmente descarta sem nem ter começado. E essa deve ser uma das barreiras que você tem, né? Qual que é o impacto do aprendizado passando por você, por exemplo, no campo de vendas e chegando até o cliente? Qual o impacto disso? Você já conseguiu, provavelmente, mensurar isso? Aquele vendedor que sabe vender e o cliente é aquele vendedor que está constantemente aprendendo, seja sobre o produto que ele vende, seja sobre o mercado em que ele está e o impacto em relação ao cliente dele. Então, vamos lá. Hoje, enquanto adultos, nós temos o poder de aprendermos as coisas que a gente gosta. Então, a gente escolhe aquilo que a gente aprende. Quando eu aprendo algo, tudo que eu busco aprender me impacta emocionalmente. Porque eu sou muito criança. Eu tenho muito da criança, né? Então, eu me permito impactar emocionalmente, certo? Quando eu fico impactada emocionalmente, eu emociono os outros. E aí, quando eu chego lá na empresa, a primeira coisa que eu faço, Jana, é falar com a criança dessas pessoas, porque a criança é que vai aprender emocionalmente, o adulto não vai. E, gente, a melhor maneira de ensinar a impactar um adulto é trazer e conectar o aprendizado novo com memórias emocionais positivas dele. Sabe? Então, assim, Jana, uma pessoa que tem um grau de querer, uma ambição, vamos dizer assim, maior, ela é mais emocional, ela não fica colocando tudo tanto no cognitivo, e o impacto nessa pessoa vai ser maior do que uma pessoa que precisa de muitas explicações. A pessoa que precisa de muitas explicações, eu preciso transformar minha emoção em número e provar para esse cara, por A mais B, que eu tô ali me divertindo, mas que tá funcionando com o fulano de tal. Então é assim, primeiro eu preciso pegar esse cara que é emocional, fazer funcionar com ele, pro outro que é cognitivo ver o número e entender que funciona e querer também. O impacto disso é extremamente rápido, muito rápido, porque você sabe, quando a gente aprende emocionalmente, é muito mais rápido do que aprender cognitivamente, né? E, gente, todos nós temos a nossa criancinha lá dentro. Todos. A gente faz praticamente já um estudo de caso. Então, assim, a gente faz uma observação das pessoas para entender quem a gente vai impactar, que vai impactar os outros, entende? Entendi. E nem sempre essa pessoa está num cargo de liderança, né? Infelizmente. Claro que não, claro que não. E você falou uma coisa muito legal, porque é o seguinte: liderança não tem a ver com chefia, com estar acima. Existem líderes nas nossas equipes de venda, né? E aí você precisa entender entre os vendedores quem é o líder desses vendedores, porque essa pessoa vai influenciar positivamente ou negativamente. Independente de ter a hierarquia, dentro desse grupo tem sempre um que vai replicar aquilo. E o líder eu deixo por último, Jana. Porque quando o líder vê a mudança da equipe dele toda, ele, caraca, eu tenho que confiar nessa menina mesmo. Entendeu? Eu preciso confiar nela. Eu não falo nada com o líder. Nada. Eu abstraio o líder. Só trato com carinho e respeito inicialmente. Eu faço um trabalho ao contrário. Eu mudo todo mundo embaixo, porque primeiro, quando eu mudo todo mundo embaixo, na ponta, o chefe que chega é arrogante ou é esquisito, ele vai se sentir um peixe fora d'água dentro da empresa dele. Entendeu? E ele é obrigado a cumprimentar a pessoa, ele é obrigado a falar um bom dia, ele é obrigado, porque ele não vai se sentir bem mais.
E aí a própria energia, que já está diferente, vai mudando todo o resto. E o número vai acontecendo. Porque não adianta eu trabalhar o líder, porque ele não vai vender para todos os clientes. Ele não vai sozinho mudar tudo. Depois, por último, o líder vem e fala, agora é minha vez, agora eu tô pronto, entendeu? Então é um processo assim, rápido, mas muito bem arquitetado para poder fazer a mudança geral mudar os outros. Mas é difícil e desafiador. E o que você acha daqueles... Tem vendedor, por exemplo, que... Não só vendedor, muitas pessoas. Eu fiz... tem mais diploma do que parede, né? Para colocar. Só que na hora do tratar com a pessoa, eu também vejo isso na minha área de atuação. Tem professores que têm mais diplomas do que parede. Que o cara tem mais letras no final do nome dele, PhD, MBA, não sei o que, não sei quanto, né? Mas na hora de passar o conhecimento para outra pessoa, ele esquece daquela premissa do Jung, né? Quando tocar uma alma humana, seja apenas, né, uma outra alma humana. E o que você faz nesses casos? O cara já tem, assim, uma obesidade de conhecimento. Porque você também deve encontrar esse tipo de super mega blaster vendedor. Sim, aí é maravilhoso, porque assim, imagina que eu sou um corpo estranho, tipo um vírus, né? Tô chegando um vírus novo dentro da empresa do cara e quero tomar tudo. Vamos colocar dessa forma. Só que aí esse cara, ele acha que ele é o rei da cocada, né? Porque ele tem todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem. Existem as duas situações. Existe o cara que tem toda essa bagagem e é arrogante por achar que sabe muito, e tem o cara que sabe mesmo, mas ele realmente tem uma dificuldade de lidar com pessoas. E aí é o seguinte, gente. O cara que é arrogante, a arrogância vem de sofrimento. A gente já sabe disso. O cara que é arrogante, ele se ferrou tanto que ele já cria logo uma carcaça de superpoder. E às vezes ele cria essa carcaça fazendo curso. Eu vou ter conhecimento, porque conhecimento ninguém me tira. Me tiraram tudo, o conhecimento ninguém me tira. E o que eu faço? Eu vou lá entender tudo que esse cara sabe para falar para ele uma única coisa que ele nunca ouviu falar na vida. E aí ele vai falar, caralho, ela sabe uma coisa que eu não sei. Entendeu? A gente precisa espelhar realmente as pessoas. Se para ele já tá me falando, ó, se para mim conhecimento é tudo. Eu posso tudo se eu tiver conhecimento. E eu vou lá e mostro para ele que eu entendo de várias coisas que ele fala, que ele estudou. Porque é óbvio que eu vou estudar também, né, gente, para saber conversar com essa pessoa. Mas se eu falo para ele meia hora de um assunto que ele nunca ouviu falar na vida, ele vai me dar um pouquinho mais de atenção. Ele vai falar, caramba, deixa eu dar atenção porque ela sabe coisas que eu não sei. Isso é outra tática. Por exemplo, estou numa empresa que os vendedores que estão lá foram vendedores junto comigo em outra empresa há muito tempo. Então, eu já imaginava que fosse acontecer uma situação dessa. O conhecimento para eles é o mesmo, mas eu saí desse ramo e fui estudar. Então, tem muitas outras coisas. Então, quando eu chego, eu já vou falar para eles de neurociência, que é um assunto que eles não sabem. Para eles entenderem que tem diferença, entendeu? A gente precisa fazer essa jogada, porque é a única forma que tem de fazer alguém te escutar, ela perceber que tem algo em você que ela realmente não sabe. Todo ser humano é interesseiro, Jana. Isso faz parte da nossa natureza. A gente se conecta com outras pessoas porque elas têm algo para dar pra gente. Sempre. E não tá errado, não, gente. Tá certo. Tá errado quando só o outro dá ou só você e não tem o dar e receber. Mas a gente sempre se aproxima de alguém porque ela tem algo que a gente não tem. Então a gente precisa estar sempre atento nisso, inclusive para fazer a venda. O que o cliente precisa que eu tenho? Então é isso aí que eu vou fortalecer. Exatamente. Porque assim, por exemplo, vou contar na minha situação, tá? A experiência que eu tenho com o inglês, isso intimida muita gente, né? Aí os alunos chegam para mim
justamente por causa da minha experiência. Mas a minha experiência também é uma barreira para eles. Porque, poxa, eu não vou falar porque ela sabe falar, ela vai saber que tá errado, então eu não vou falar. E aí ele fica Valentina aprendendo, né? Ele vai sempre aprendendo o que eu estou ensinando na parte teórica. E aí, na hora que eu falo assim, agora você faz, agora você pratica, ele trava na hora. E aí, o que normalmente eu faço? Talvez seja isso que você faz. Eu desço até o nível da pessoa, mostro para ela que eu também cometi o mesmo erro, pego na mão e subo. Exatamente. Então, isso é uma questão de empatia, certo? Você com toda certeza. Eu faço isso sempre. Aplicar isso na venda. Na hora que incrível. Ela entrou na loja, quer uma pasta de dente, vai pegar sozinho e vai embora. E aí o upsell, como é que fica? Então, existem as pessoas que gostam de ser atendidas e as que não gostam, certo? Eu, inclusive, sou uma... As que não, Eu não gosto. Eu gosto de loja de departamento que eu entro, eu vou sozinha, mas quando eu não acho uma coisa, o que eu preciso? Chamar alguém, entendeu? Então, gente, não adianta a gente achar que a gente vive sozinho, porque é uma mentira absoluta. Mentira absoluta. Sabe? Quando eu tô na loja, o que eu faço e o que eu explico, peço pros caras fazerem. Seguinte. Primeiro, vai estudar a linguagem corporal. Mas aí a gente fala de uma maneira lúdica, entende? Que é legal. Porque a gente tá acostumada a querer que a informação entre assim, ó. Pega o post-it e cola no cérebro. Não é assim que funciona. Né? Se diverte. A gente aprende se divertindo. Com o lúdico. Então, assim, primeiro, o cliente chegou, se sou eu a vendedora, eu vou olhar, e se o cara não fez um contato visual comigo, ele já tá me provando que ele não quer que eu chegue perto. Ok? Pensa, eu entrei na loja, eu tô assim, o vendedor tá ali, eu nem olhei pra ele, eu já fui pra cá, porque tinha alguém ali. O cara já tem que saber que ele não quer, que eu não quero ser incomodada naquele momento, mas fica de olho. Porque na hora que o meu corpo se voltar para procurar alguém, essa pessoa já sabe que precisa de alguém. E aí, Jana, entra de novo lá aquilo que eu falei no começo, as pessoas trabalhando no piloto automático, porque querem só ganhar o salário, entendeu? Aí ela só tá lá. E aí, pra que ela vai prestar atenção nesse tipo de coisa? A gente fala pra ela porque é o seguinte, meu filho, um dia eu comi merda, entendeu? E as coisas, elas melhoram ao passo que a gente quer que melhore. Então, onde você pode chegar? Onde você quer chegar? Quem você admira? Aí a pessoa começa a acender a luz na cabeça dela. A gente precisa acender a luz na cabeça das pessoas. Para eles quererem aprender. E isso que você falou, da gente mostrar as nossas falhas, aproxima demais as pessoas da gente. Muito. Pode ver que é assim, ó. Se a gente está assistindo o jornal, todo mundo, gente... E mostra lá o cara que ganhou na Mega Sena. Mostra outro que conseguiu uma cirurgia não sei pra onde. Mostra o outro, só coisa boa. E de repente mostra uma tragédia, a gente fica extremamente comovido com a tragédia. E a gente se conecta imediatamente com aquela pessoa. E na vida real, vamos dizer assim, é a mesma coisa. Quando eu chego e falo pros caras, cara, olha que imbecil que eu fui. Eu perdi a venda porque eu não olhei a camiseta do cara e ele tava me perguntando uma coisa que tinha a ver com ele. Eu já fiz isso de merda, fiz aquilo outro. E aí a pessoa pensa, tá, legal, ela é igual a gente. Ela também já fez um monte de bosta e entendeu como é que faz o certo. E isso conecta as pessoas. Infelizmente, conecta mais do que falar coisas boas, né? Exatamente, exatamente. E qual seria a dica para você que você poderia dar para a galera de como fazer essa conexão entre o que sabe, o conhecimento que vai adquirindo ou que já adquiriu e a aplicação disso de uma maneira mais natural, sem mostrar assim todos os títulos que você tem e realmente atender a necessidade do cliente? Jana, tem duas coisas que são muito diferentes, né? Uma é conhecimento e a outra é sabedoria.
Conhecimento a gente consegue ter igual todo mundo. Agora, sabedoria é complicado. A gente está tentando ensinar a ter sabedoria. E a forma que eu acho que a pessoa tem mais eficaz de aplicar aquilo que ela aprende é tendo uma reflexão e auto-reflexão do quanto aquilo que ela aprendeu já impactou a vida dela. Ou se impactou. Né? Só que isso é muito difícil a gente fazer sozinho, Jana. É muito difícil. É difícil demais a gente enxergar sozinho o caminho. Então, o grande pulo do gato é compartilhe qualquer coisa com outras pessoas. Seja indo num psicólogo, para você cuidar da sua mente, esvaziar a sua mente. Contratando um coach. Fazendo uma terapia em grupo. Qualquer atividade que envolva você e outras pessoas vão automaticamente fazer com que você libere conhecimento. Porque alguém vai ter uma dúvida sobre algo que você conhece, você domina, você vai falar ludicamente, como uma criança no parquinho, entendeu? Então o conviver é muito rico, Jana. Só que, principalmente com esse negócio de pandemia, de reclusão, quem já estava recluso internamente e ficou recluso agora internamente e geograficamente, são as pessoas que a gente, como missionários do bem, precisa ir lá e tentar resgatar, entendeu? Porque nem todo ser humano tem força sozinho de colocar o conhecimento para fora. Ou por vergonha, ou porque foi muito esculachado pela família, né? E, sabe, é muito triste. É muito triste. Existe um hospital empresarial, e esses dias as meninas lá do escritório falaram assim, a gente pode dizer que você, que a sua empresa é de educação empresarial? Aí eu falei, pode. Mas não é que é educação empresarial, porque vender é só se relacionar, só isso. É educação de ser humano para ser humano mesmo, e eu acho que esse resgate aí é o que a gente faz melhor, sabia? A Bia falou assim, ó, sabedoria é colocar em prática, ver o que deu certo e errado. E aí ela complementou, né? Ter um mentor, coach, isso ajuda muito. E isso é exatamente uma coisa que tanto você quanto eu deve encontrar bastante a barreira. Muita gente acha que consegue fazer sozinho. Né? Pois é. Eu tenho, assim, vários casos que eu conheço de pessoas que acham que aprende sozinho. Sim, tem, mas de 10 mil, um aprende sozinho. Né? Não por falta de capacidade de aprender. É justamente isso que a pessoa não entende. Não é você. Muitas vezes a pessoa quer aprender sozinho para provar para si, ou para a família, ou para quem que ele consegue fazer as coisas sozinho. Tem tantas outras coisas que você pode provar para as outras pessoas, apesar que você não tem que provar nada para ninguém, a não ser para você mesmo. Mas tem tantas outras coisas que você pode fazer para provar para as outras que você é capaz de fazer sozinho, que essa coisa do aprender, do melhorar, do caminhar, do se desenvolver, pode ficar sendo feito com uma outra pessoa, né? Por exemplo, no meu caso, para te ensinar inglês, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar um jeito de pular todos os erros que eu cometi. Claro. Então, automaticamente, você já vai diminuir aí o seu número de erros e muitos erros. Agora, com certeza. Um coach, por exemplo, ele passou pelo processo para aprender. Então, quando você trouxer um problema para ele, e normalmente o universo traz para gente as pessoas que passaram os mesmos pelas mesmas coisas, né? Você vai conseguir fazer com que ele pule etapas de sofrimentos desnecessários, né? E é isso mesmo. É isso que a gente fala de procure um profissional, né? Procure ajuda. E eu sempre falo, apenas os fortes procuram ajuda. Os fracos porque não é fácil, se acham fortes, né?
Exato, não é nada fácil. E sabe o que acontece, Jana? Às vezes a pessoa pensa assim, olha só o erro mortal do tamanho do ego dessa pessoa. Eu vou aprender sozinho. Como que você vai aprender sozinho? Porque assim, se você for no YouTube, tem alguém lá que gravou um vídeo que vai te ensinar, ou seja, você aprendeu com alguém, ok? Se você vai ler um livro, alguém escreveu aquele livro. Então você está aprendendo com alguém. Não existe aprendizado que não é passado de alguém para alguém, a não ser o aprendizado que está na inteligência coletiva, né? Que é no inconsciente coletivo, desculpa. Que vai além do... E ainda assim é algum aprendizado, né? De alguma forma, da evolução e tal. Então não existe quem aprenda sem alguém. Até porque você pode até... Vamos lá, vamos pensar... É porque não tem como aprender sem alguém de maneira alguma. Mas se você pega um livro e o cara acha que ele está aprendendo sozinho, para ele realmente aprender, ele vai ter que aplicar aquilo. E para ele aplicar, ele vai ter que aplicar em alguém ou com alguém. Mesmo que seja no computador, aquilo que ele está fazendo é um serviço para alguém. Então, infelizmente, para essa pessoa, sinto muito, porque não tem como aprender sozinho nunca, de jeito algum. Tem como, gente? Seu ego é muito, 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 muito gigante para achar isso. Não tem, né? Não tem como. Não tem como. Exatamente isso. Mas quando a gente fala para as pessoas, eles falam, claro que você vai falar isso. Você quer que eu contrate você, né? E eles não veem que não é por isso. É porque a gente sabe que sozinho o caminho é mais longo, é mais duro, é mais cheio de pedras e tem muito mais obstáculos, né? Porque... Jana, mas aí o que acontece? A pessoa, para ela aprender com o erro do outro, ela precisa ter muita sabedoria. Entendeu? A gente não precisa aprender com os nossos erros, aquelas coisas, vamos aprender com os nossos erros. O cacete! Vamos aprender com o erro do outro. Para que a gente vai ter que fazer errado para aprender? Se o outro já fez e deu errado. Né, não? Exato. Só que isso exige sabedoria, porque não é fácil abaixar o eguinho lá e falar, tá bom, eu não sou o rei da cocada, eu não sou o mais fodão, embora você tenha que se sentir dessa forma para evoluir, mas vou baixar a bola e aprender com alguém. E todo mundo é mestre, viu, gente? Todo mundo é mestre. Você escuta, fala bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que passarem por você, porque às vezes, de quem você menos espera, vem um negocinho ali que muda a sua vida. Com certeza. Carol, o nosso tempo está acabando, né? Mas eu quero, não só eu vou te dar tempo para você explicar como as pessoas te acham, mas eu quero deixar aqui uma frase para a galera que é simplesmente assim, ó. Sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai muito mais longe, né? Muito mais. Muito mais, Jana. Eu aprendi isso e eu tenho levado isso para minha vida e tenho tentado passar isso para os meus alunos também. Mas assim, fala aí pra galera, como é que a galera te acha? Gente, assim, ó, Instagram, vai lá no Instagram e me manda um direct, quem quiser falar comigo. Por enquanto é pelo Instagram mesmo, a gente tá fazendo site, fazendo uma papagaiada toda, já vocês vão ver aí, mas por enquanto é mais fácil pelo Instagram, tá bom? Nosso escritório fica aqui em São Paulo, na Faria Lima, quem quiser tomar um café comigo vai ser muito bem-vindo, e é isso, tamo aí. Quem precisar de alguma ajuda pode mandar mensagem, porque eu adoro ajudar, ajudo mesmo. E vamos vender, gente. Vamos aprender e vender, porque a vida é feita disso. Obrigada, viu, Jana? Gratidão, Carol. Eu que agradeço Adorei. a sua presença, né? E todos os ensinamentos que você me dá. E eu agradeço de paixão, de verdade, a sua presença aqui. Vou deixar Obrigada. o endereço do seu IG lá na live. Essa Obrigada. live fica gravada, porque não tem como a gente privar Carol, né? E com certeza é um sucesso. Quem quer que seja que te procurar, com certeza vai obter o sucesso. Porque eu vi isso na minha própria empresa, na minha própria... Ai, que delícia! Eu adoro ouvir isso. Vamos lá, galera. Vamos aprender. Obrigada, gente. Se quiser me procurar,
É só me achar aqui no meu canal, na minha bio, tem as minhas outras redes sociais e os grupos de dicas grátis lá no Telegram. Beijos! Beijo! Gratidão. Tchau, obrigada! Carol! Bom final de semana! Obrigada, Jana, obrigada!